Deus, bendito seja o Senhor. Todos acharam? Juízes capítulo 7, versículo 2. Hoje é um culto de libertação, mas a palavra de Deus diz uma coisa: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade está dentro da palavra de Deus, que é ela que liberta. Libertação não é só se libertar de demônios, não. Libertação às vezes é se libertar de nós mesmos, é nos libertar do medo que tem de dentro de nós. Então, para isso, nós temos essa libertação, temos que conhecer a palavra de Deus. Eu não sou profeta, não entrego outra profecia vinda assim, mas eu tenho uma profecia que contra ela não existe profecia no mundo. Contra ela, que é essa daqui, que o Senhor Deus me deu o conhecimento. Contra ela não há lei, não há outra profecia, e ela é fiel e é verdadeira. Gideão com 300 homens vence os midianitas. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianistas em tuas mãos, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso volte, e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Meus amados irmãos, já li a Bíblia muitas das vezes, e sei que o Senhor meu Deus chama a todos os pecadores ao arrependimento, e Ele chama muitas pessoas. Já vi no livro de Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, o Senhor dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Eu já vi o Senhor chamar, lá no livro de Isaías 55, versículo 7, eu vejo Ele chamar o homem maligno. Deus chamar o homem maligno, deixar o seu caminho e se arrepender. Mas eu nunca vi Deus contar com quem se acovarda. Por isso que no livro de Juízes, o Senhor disse assim: Gideão, aprega que os covardes voltem. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque Deus nos chamou a ser corajosos, a ter coragem de enfrentar os problemas e as dificuldades que nos sobrevêm a todos os dias. Sabe por quê? Porque lamentamos com o problema, com a dificuldade que nos vem, mas não veio nenhuma tentação a nós, a não ser humana. Estamos se calando perante o Evangelho de Deus, estamos nos acovardando de falar o Evangelho por medo de quê? Por medo da lei? Por medo que o povo se levante contra nós? E os heróis da fé que perderam a sua cabeça, que derramaram o seu sangue, eles se acovardaram, eles tiveram medo? Não. Mas sabe o que está acontecendo hoje em dia dentro da casa de Deus? É porque só tem crente de banquete. São como aquele povo que acompanhava o Senhor Jesus Cristo por causa dos milagres que o Senhor fazia. Porque quando é para vir para o milagre, quando vem um profeta de fora, quando vem um pregador, quando vem um cantor, se loda para ouvir profecia. Mas quando o chamado é dito que é para a guerra, todos fogem. Já pensou se o pastor da igreja dissesse amanhã: quem quiser vir, venha? Não vinha um que tivesse compromisso para ouvir Deus. Mas eu digo uma coisa: quando Adão, ele faltou o culto com Deus e foi ouvir a serpente, deu no que deu. Deus não conta com covarde, Ele quer pessoas corajosas, pessoas de coragem, que tem coragem de falar o amor dEle, e não teme a dificuldade, não teme ao problema. Sabe por quê? Porque não existe nenhum inimigo do homem que seja mais poderoso do que o Senhor Deus. Vocês acham que o inimigo, as trevas, ela é mais poderosa do que um homem natural? Não é, e esse o Senhor Deus pode o deter.
O que é impossível para Deus se nós verdadeiramente cremos no Senhor, se nós verdadeiramente confiamos no Senhor Deus e na capacidade que Ele tem de fazer? O que nós devemos temer? A não ser se nós não acreditamos no Senhor. E se nós não acreditamos no Senhor, o que estamos fazendo aqui perante a face do Senhor? Meus amados irmãos, temos que ser valentes, temos que ser corajosos. O inimigo pode ser maior do que nós, mas ele não é maior do que o nosso Deus. E Deus não está querendo do teu braço para tu proteger ele, não. Ele não está querendo o teu braço e a tua força, não. Ele quer a tua coragem para tu estar diante do inimigo e representar ele. O povo de Israel passaram 40 dias acovardado com medo de Golias. Precisou Davi vir de lá de onde estava e ter a coragem de encarar um gigante, o menor que tinha, que nem era guerreiro, enquanto aqueles que foram chamados se acovardaram. Mas hoje em dia a lei está protegendo. O que protege nós é Deus. Será se Deus não é maior do que a lei dos homens? Mas temos que respeitar. Que comunhão tem as trevas com a luz? Se no início, quando Deus criou a luz, Ele fez separação entre as trevas e a luz. Deus tem misericórdia? Tem. Deus salva, mas Ele não se mistura. Ele salva o pecador, mas não com o pecado dele. Ele tem que deixar. Não tenho que ter comunhão com treva, não. E nem acordo, e nem negócio, não. Mas eu devo respeitar. Não. Eu devo respeitar em si como pessoa. Como pessoa, eu dou um bom dia, dou uma boa tarde, dou uma boa noite. Mas quando for para defender o meu Deus, eu tenho que ter coragem daquilo que eu sou. Se Ele tem, pode proteger o que é deles. E por que eu não posso proteger o que é meu? E por que eu não posso proteger aquilo que eu acredito? Por que eu tenho que me acovardar perante o mal? Por que eu tenho que me covardar perante as trevas? Meus amados irmãos, já li a Bíblia várias vezes e vou ler quantas vezes eu puder. E já vi de Gênesis a Apocalipse. Apocalipse é o fim. Ainda nem aconteceu. E até lá Satanás não passa de um derrotado. Mas sabe o que ele quer fazer? Quer confundir a nossa mente, a nossa cabeça. Sabe com o que? Com os obstáculos, com o problema. E sabe o que a gente faz? Se inclina, se prostra perante Deus. Mas perante a dificuldade, você não se vence o valente de cabeça para baixo, não. É de cabeça erguida, é de cabeça de pé. É erguer a cabeça perante Ele e ter a coragem e a ousadia e fazer como Davi. Deus precisa sim de pessoas valentes, corajosas. Ele conta com o pequeno, conta com o necessitado, conta com o faminto, com o pobre, com o sábio, com o que não é. Só não com aquele que se acovarda e recua. Vamos ter coragem e não vamos baixar a cabeça para nada, para quem for, não. Não vamos fazer como a igreja de tira-tira, que o Senhor disse: eu conheço a tua misericórdia, conheço as tuas obras, sei que a tua caridade é maior que a primeira, mas porém tenho uma coisa contra ti: toleras o Jezabel. Quantas vezes o povo de Deus está tolerando? Com medo de quê? De falar a verdade? Com medo do quê? De que alguém se afaste, a igreja não fique mais lotada? Aquele que não aceitar a disciplina e a correção nunca teve parte com Deus. É melhor fazer a verdade e te levar para o céu do que falar mentira, e quando chegar naquele dia, Deus cobrar o sangue de vocês, de mim e de quem subir nesse altar e não falar a verdade para vocês. Doa quem doer, aceite quem aceitar, a verdade tem que ser dita. Como Micaías. Olha Micaías, está todo mundo falando bem do rei, está dizendo que se ele for para a guerra,
ele vai prosperar. Fala o mesmo para que te suceda bem. Micaías olhou para ele e disse assim: tão certo como vive o meu Senhor, que aquilo que Deus mandar disser, eu vou dizer. Por que eu vou voltar com a verdade? Nada se pode contra a verdade, a não ser pela própria verdade. Ao que eu devo me calar? Tem que chegar mesmo, é como João Batista, que falou mesmo a verdade. Sabe por quê? Se cutucar doeu é porque tem ferida. E se tem ferida, tem que se consertar. E se não se consertar, vai para o inferno. É a palavra de Deus. Ah não, mas meu irmão falou isso ali para me apontar. Mas se apontou, tudo bem, ele vai prestar conta com Deus por julgar o irmão. Mas tu também, se não se consertar, tu vai pensar que tu vai para onde? Tem que ser corajoso, falar a palavra de Deus. Se doer, doeu. Se não doer, não doeu. Aceitou a correção. Quem não aceita a correção e a disciplina não tem parte com Deus. Porque quem ama a Deus aceita a correção, aceita a disciplina, aceita a dificuldade, aceita o deserto, aceita tudo. Mas se liga na salvação. Mas o povo não está tendo mais ligação com salvação, não. É chegar na igreja e assim: ah, o Senhor hoje não falou comigo, não. Aí vai para casa. Quer dizer que Deus só é Deus na tua vida quando Ele faz milagre. Deus só é Deus na tua vida quando tu vem e te salda. Não. E cadê o dia de agradecer? Não existe. O dia de vir e adorar a Deus não existe mais. Cadê esse dia? Agora vai fazer como aqueles 10 leprosos, que vieram 10 e Deus curou os 10. Mas só voltou um para agradecer. Cadê aqueles que voltam para agradecer? Cadê aquele dia que você vem para o culto com coragem e diz assim: não, hoje não importa o que acontecer, mas hoje eu vou adorar a Deus. Mas tem muitos crentes que estão assim, ó: hoje eu vou para a igreja buscar a presença do Senhor. Meu amado irmão, que tipo de crente é tu que vem à igreja buscar a presença do Senhor? Tu tem que carregar a presença do Senhor contigo, que tu é templo e morada do Espírito Santo. E o crente que é crente, ele é crente dentro da igreja, ele é crente dentro do trabalho. Seja onde ele for chegar, ele tem que levar a presença. Mas sabe o que é que esses pregadores covardes estão fazendo, meus amados irmãos? Sabe o que é que eles estão fazendo? Eles estão querendo brilhar. Mas sabe onde é que eles estão querendo brilhar? No lugar errado. Não se faz uma luz para se pôr ao meio-dia. Aqui, quem brilha é o papai. Vai brilhar lá nas trevas lá. Vai mostrar a tua coragem lá fora. Eles não vão. Estão querendo brilhar aqui, na casa de Deus. Todo pregador, quando quer ser pregador, já vai logo para os melhores templos, já fica mostrando o seu talento ali, exibindo. Vai lá fora, está cheio de trevas, precisando de luz. Está cheio de pessoas morrendo sem Deus. Aí o sangue dessas pessoas está não em outras mãos, está nas nossas mãos. Se avisarem ao ímpio da sua impiedade, e o ímpio, se não avisarem o ímpio, não se converter, morreu no vosso caminho, ele será condenado, mas o sangue de vossa mão eu requererei. Meus amados irmãos, cada um de nós tem que pegar da espada, tem que ter a coragem de levar a palavra de Deus. Mas sabe o que está acontecendo? Alguém está chegando: irmão, ore por mim. Irmão, busque por mim. E cadê a tua própria intimidade com teu Deus? E se hoje o pecador, o ímpio, precisar de uma palavra tua, cadê a tua própria intimidade? Cadê a tua coragem nesse momento? Deus disse assim: eu vim para a terra para trazer a paz, eu vim para trazer a espada. Tu quer vitória? Sai para a guerra. Agora tu quer um presente, né? Não é uma vitória, não. Existe uma vitória sem guerra? Não existe. Não existe. E nunca vai existir.
E pode ter certeza, você pode olhar 1000 anos, Senhor, me livra das provações. Ele vai te livrar. O que Ele vai te dar é força e coragem para você encarar e suportar. Sabe por quê? Porque sempre as provações vão vir. E todas as vezes tu vai se desviar, todas as vezes tu vai correr, todas as vezes tu vai fazer o quê? Se esconder do problema? Não, Deus é com a gente quando a gente tem confiança. Quando você realmente acredita, quando você realmente tem intimidade com Deus, quando você realmente, diante da dificuldade, diante do problema, você vai e encara de cabeça erguida. Olha, tinha 32.000 quando Gideão convocou. Tinha 32.000. Sabe por quê? Porque quando um juiz chamava, tinha o que vir, era como um rei quando chamava. Mas aí quando foi se dada a opção, logo de início já voltou. 22.000, ficaram 10, era 32.000. 22.000 se acovardaram. Mas eles queriam a vitória. Mas no dia da vitória estavam todos eles cantando, estavam todos eles aplaudindo, estavam ele até todos eles pulando. Mas Deus vai ensinar a cada um a ter intimidade com Ele. Sabe por quê? Porque quando Deus chama, não existe para onde correr não. Da onde se esconderá o homem das minhas mãos? Se ele descer para os mares, lá eu o mandarei e darei ordem às serpentes que o traga. Se ele ir para o inferno, a minha mão de lá o arrancará. Jonas quis se esconder. Jonas quis fugir. Deus mandou o vento e a tempestade. Sabe o que está acontecendo? Tem pessoas que só têm intimidade com Deus só quando vem o vento, quando vem a tempestade. Quando está tudo bem, ela não se derrama mais. Ela já se engrandece dentro de si mesma, acha que não precisa mais orar, não precisa mais se prostrar. Aí vem os problemas e tem a dificuldade, aí todo mundo vira crente. Aí vem um deserto, aí todo mundo tem intimidade. Aí todo mundo quer ser valente, quer ser corajoso. Aprenda, cada um tem intimidade com Deus. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. As loucas não tinham azeite, as prudentes tinham. Sabe o que é isso? Umas não tinham intimidade com Deus, não tinham espírito. A outras tinham intimidade. A minha oração, creio no Senhor Jesus Cristo, que pode te livrar das dificuldades, pode te livrar da doença, pode te trazer a saúde. Mas se o noivo voltar hoje e não tiver a tua própria intimidade com Deus, se tu não tiver a tua própria lâmpada, tu vai ficar. Tu vai ficar. Aprendam a ter intimidade com Deus. Não é preciso vir a dificuldade para você pegar e enterrar as raízes no chão, não. Nós somos como uma árvore. Quando está molhadinha, as raízes dela ficam só ali por cima. Mas aí quando vai secando, quando tudo vai ficando seco, ela vai crescendo a raiz, vai botando para dentro da terra. Aí vai crescendo, ela vai lá, vai, enterra mais, vai sempre em procura de água. Mas aí tem uma coisa, depois pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a dificuldade que não derruba mais não. É por isso que muitas das vezes nós passamos pelo deserto. E cada um que fala a palavra, é pesado falar isso aqui. É bem pesado. Tentei fugir da presença de Deus. Eu tentei me esconder de mim mesmo. De Deus eu não me escondi, não. Deus me jogou lá dentro de Atalaia. O nome do lugar já é Atalaia, profeta.
Lá dentro eu aprendi a ter intimidade com Deus. Lá dentro eu aprendi a ter intimidade com Deus, porque eu só me escondia. Eu me escondi de mim mesmo. Quando o inimigo me perseguiu, ele não encontrou brecha de mim mesmo. Não cabe eu contar como eu saí, mas eu não tive culpa. Mas depois o inimigo veio para cima de mim. Aí depois eu errei. Depois que eu errei, sabe quem não se perdoou? Foi eu que me acovardei. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Não é porque um está buscando mais do que o outro, que é porque foi pelo que o outro fez, não. Somos alcançados pela misericórdia de Deus. Olha, você, o esforço que você faz para Deus, aquilo que você está dando para Deus, não está dando não. Você dá algo a Deus é como uma mulher pegar o dinheiro da carteira do marido dela, compra um presente e diz, tá aí, eu estou te dando. Foi com o dinheiro dele. Então o que estamos dando para Deus não é pelo esforço não. Ainda que nós ganhássemos o mundo inteiro para Deus, é pequeno diante do que Ele fez para nós. Não devemos se acovardar, não somos de Deus. Ele nos ensinou, nos chamou para ser corajoso, a ter coragem. A ter coragem é Ele que peleja por nós. Ele quem luta, é Ele quem opera na nossa vida. Não importa se ninguém reconhecer, não. Lá no céu tem um livrinho que está escrito todas as tuas obras que tu faz. O que tu faz é para Deus. Ah, mas eu estou fazendo tanta coisa na casa de Deus, o pastor não está vendo, ninguém está vendo. Eu sei que não é, eu estou fazendo para Deus, mas o homem tem que reconhecer assim, tem que ver. Que vejam, que não vejam, lá de cima das mãos do papai não passa não. Vamos ter intimidade com Deus. Vamos aprender a ser valente, aprender a ser corajoso, aprender a ser luz onde nós chegar. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento que o Senhor vai te levar, igual levou Ezequiel lá no vale de osso seco. Aí quando chegar lá no vale, ou tu aprende a ser profeta, ou então tu vai ser osso seco. Tu vai ter que aprender a ser profeta e saber quem é Deus. Quando eu cheguei dentro de Atalaia, nenhuma porta se abriu de trabalho. Aí o papai disse assim, quem vai cuidar de tu é eu. Aí eu ainda falei uma coisa ainda com Deus. Porque eu tinha dito assim, Senhor, que não seja mais um prostrar de joelho. Mas também, papai, quando tu me trouxer para a tua presença, eu vou te dizer uma coisa. Eu como pão e água, mas eu falo do teu evangelho. Eu tive que comer pão e água, mas eu falei do evangelho de Deus. Sabe o que aconteceu dentro de Atalaia? Primeiramente, alguém que queria seguir o evangelho orou a Deus para que alguém estivesse com ela para levar o evangelho. Quando eu comecei a levar o evangelho, aquela pessoa começou a ir comigo. Aí Satanás começou a se irritar. Aí Satanás começou a agir. Comecei a fazer propósito de jejum e evangelização para sacanear o inferno. Satanás ficou revoltado. Eu comecei a ser oprimido no lugar que eu estava. Eu comecei a ser oprimido quando eu chegava e Deus disse assim, só faz a minha obra, que eu que estou cuidando de tudo. Eu que estou cuidando de tudo. Eu quis debater com Deus. Senhor, é tu mesmo que está cuidando de mim, mas se eu não tivesse, eu não ouvir essa pessoa, como é que o Senhor vai cuidar de mim sem ser através dela? A pessoa me expulsou de lá. Aí apareceu um hotel para me ficar, por conta do papai. Não foi nem a igreja. Não foi nem a igreja não que trouxe não. O cara era ímpio. Deus começou a ajudar o ímpio. Começou a trazer pessoas, sabe para quê? Para ele mostrar que não, que tem Mercedes que é conosco. Ele é conosco e pronto. Olha, eu ia em lugar dentro de Atalaia, sabe o que estava acontecendo? Eu queria vir, não é para mim vir não. Todos os irmãos me abraçaram dentro de Atalaia. Eu tenho uma família que não é minha família lá.
Sou lá da casa do oleiro, aqui estou procurando outro ministério para ficar, porque eu só vou voltar dentro de Atalaia quando o papai mandar novamente. Mas lá eu tenho uma família, e lá tem uma história. Chegou a tempo que eu dizia: Senhor, e agora? E hoje eu vou comer na casa de quem? Aí vinha o prover de Deus. Teve um dia que eu estava evangelizando, passou da hora de eu se alimentar, e quem está indo para a casa dos outros tem que chegar no lugar certo, né? 1h30 da tarde eu falei: papai, e agora? E o meu almoço? Eu, tudo bem, mas vou pelo menos evangelizar, pelo menos tomar um café na casa de alguém. Quando eu saio para evangelizar, para saquear o inferno, aí o irmão para de moto, assim, bem de frente de mim. Aí diz assim: irmão, ontem eu mandei o irmão orar por uma causa, para que Deus abrisse uma porta. Deus abriu 2. Amanhã eu vou precisar que o irmão vá me ajudar. Aí eu: tá bom, irmão, graças a Deus. Aí ele: peraí, irmão, não vai agora não, que eu vou pintar aqui um negócio aqui, não vai agora não. Aí tudo bem. Aí eu: meu Deus, vai ficar mais tarde ainda. Sabe o que foi que aconteceu, meus amados irmãos? Ele acabou toda a obra dele lá. Quando ele apagou, ele fitou bem dentro dos meus olhos. E antes de eu sair de casa, a palavra do papai foi essa: eu enviarei um corvo para te alimentar. Ele fechou bem nos meus olhos e falou: como era mais de 2 horas já da tarde já, tá aqui, é o teu almoço. Roupa, eu só tinha uma roupa que era o uniforme do meu trabalho, que eu trabalhava no Delar Florentina, lá no Leme. Meus amados irmãos, temos que ser forte e corajoso com o Senhor, com o papai é fiel. Eu vou te dizer uma coisa: eu tinha um monte de roupa ímpia, e Deus me usa assim, tá bom, que todo mundo pode se vestir, buscar o Senhor como quiser, mas o papai me trouxe assim, e ele prova que é assim. Me deu uma vontade tão grande de doar todas as minhas roupas que eu tinha, e eu falei: Senhor, eu vou ficar não? Aí eu ainda não quis coisar, e veio um profeta e falou: deixa assim, o papai mandou queimar essa daqui. Mas por que queimar essa blusa? Era uma blusa tão bonita que eu tinha. Aí eu me lembrei, fazia evento lá na Aldeia Viking. Aldeia Viking é um restaurante maravilhoso, mas que eles queimam incenso e sacrifício aos demônios. Foi uma das primeiras roupas que rasguei e queimei. Quando eu cheguei dentro da igreja, um irmão falou desse jeito assim: ô irmão, Deus tocou no meu coração de te dar 2 blusas. Eu: amei, irmão, eu recebo, porque só estou com uma roupa para levar para mim na igreja. Aí eu sentei e fiz aquela pergunta: Senhor, só faltou uma coisa. Eu estou diante do altar de Deus, não estou aqui para mentir, não. Bateu no meu ombro e falou: deixa assim, irmão, qual número você usa? Depois fui na casa do irmão, ganhei 8 blusas. Aí fui na casa do outro irmão, ganhei outra blusa. Fui na casa do outro, ganhei mais 3 blusas. Aí outra me deu outra blusa e pronto. Nova, tá? Nova. Senhor, eu estou diante do altar de Deus. Senhor, abra a porta para mim nesses dias, porque eu preciso das minhas coisas de higiene pessoal. Quando eu cheguei na casa de um irmão, lá veio um irmão com uma sacola cheia de prestobarbas, sabonete. Aí comecei a ganhar pasta de dente, creme dental. Eu vou te dizer, nem naqueles tempos que eu estava cheio de dinheiro, que o inimigo me iludia, que ele me dava com essa mão e puxava com essa, eu comi melhor do que todos esses dias. E ainda fiz uma coisa com o papai, mesmo na dificuldade, eu jejuava. Sabe por quê? Porque eu sei que evangelho não é só a pessoa vir dentro da casa do Senhor e lá pular, só vir da casa do Senhor se emocionar, não. Ser evangelho é quando você chegar lá fora, você ainda é crente, é homem de Deus e carrega a presença do Espírito Santo por onde
quer que você passa. E quando você chegar lá fora, não é você que tem que prostrar a cabeça, não. Quem tem que prostrar a cabeça e que tem que te respeitar é as trevas, porque você é luz. As trevas, por maior que ela seja, você pode olhar na noite toda. Se você acender uma luz, por menor que ela seja, a potência que tiver aquela luz, as trevas recuam. Então temos que aprender a ser crente, a ser corajoso, a falar na verdade, a andar na verdade, porque não existe essa de que não tem um tempo para Deus, não. Sabe por quê? Porque quando a pessoa tem intimidade real com o Senhor, ela é crente. Até mesmo ela está lavando a louça lá e está assim, ó: entra na minha casa, que não tem tempo para Deus, que não tem tempo para Deus coisa nenhuma. Mas tem crente que estão fazendo assim, ó: passa pelo vizinho, nem oi, nem bom dia, não dá. Aí no outro dia passa lá um grupo de evangelistas: Jesus te ama, só entrega ali. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Misericórdia quero e não sacrifício. Tem almas morrendo e se perdendo por falta de pessoas corajosas, que tenham coragem de encarar a lei, que tenham coragem de encarar os homens, tenham coragem de enfrentar o inimigo e o peso que essa palavra chamada evangelho leva. É pesado, é doloroso quando você leva de verdade. O inferno surge de maneiras que você não acredita. Sabe o que é a pessoa que está do teu lado, que tu tem um sonho que tu vai casar com aquela pessoa, chegar para te dizer que encontrou com uma pessoa que se tremeu todinho e não sabia se ainda amava aquela pessoa, chegar bem na tua cara assim e falar desse jeito para tu, e tu saber que ali não é aquela pessoa, mas é o inimigo para te afrontar. O que é a nossa dificuldade que nós falamos hoje em dia que é só coisa da nossa cabeça, é só o inimigo tentando nos convencer a ser fraco, e por falta de palavra, nós pega e nos entristecemos. É uma vergonha nós chegar dentro da casa de Deus e muitas das vezes falar: Senhor, disse o Senhor está comigo, disse o Senhor está comigo, para vir um profeta dizer: aí Deus é contigo. Quando tu estava lá no mundo perdido, Deus já era contigo. E por que Deus não é contigo agora que tu está na presença dele? A não ser se tiver alguma coisa errada. Sabe quando Deus não vai ter contigo? Quando tu não estiver cumprindo os mandamentos do Senhor. Porque Deus é contigo. Ainda que você caia, Deus é contigo, só não é se você se prostrar. Porque cair o homem cai mesmo. Jeremias, o profeta das Lamentações, que muito lutou com o povo, um povo que se rebelava contra Deus. Acha que o povo errava agora? O povo era antes que quando errava não era só um, era todo o povo de Deus caía junto com aquele que caía. Jeremias chorava pelo povo, Jeremias lamentava por ser chamado de falso profeta, por viver dentro de calabouço, por sofrer. Mas olha, se eles disseram: hoje eu não vou mais servir a Deus. Me diz quem foi Davi. Ele errou, ele pecou, mas nunca Davi disse que Deus não era o Deus dele. Mas hoje em dia, quando o homem erra, quem não se perdoa é ele próprio, e se desvia e sai. Aí ainda tem aqueles que apontam também. Jeremias chorando. Aí tem lá Jeremias 18, e tem várias interpretações da Bíblia, revelar. Mas para mim, essas palavras aqui, não é dita só ao povo de Israel, não. Porque quando Deus disse a Jeremias, no capítulo 18, Jeremias desce à casa do oleiro, e lá te mostrarei a minha palavra. Sabe por quê? Jeremias, tu lamenta porque o povo se desvia, tu lamenta porque o povo erra, porque o povo não me ouve. Mas olha lá na casa do oleiro, quando ele desceu, o oleiro estava trabalhando um vaso e quebrou na mão de Deus. Mas o vaso, ainda que se quebre na mão de Deus, ele é de Deus.
Deus, quando Ele vaga, que às vezes vai até lá pro mundo, quando chega lá dentro, Deus ainda usa ele ali. Só está deixando ele ter um tratazinho ali. Eu estava fugindo só de mim mesmo. Cuidado, meus amados irmãos, para que quando alguém se afastar, nós não tenhamos a covardia de dizer, ele já conhecia não. Sabe por quê? Eu chorava para voltar para Cristo. Eu chorava e não teve um dos meus que viesse me dar uma palavra sequer. Precisou o próprio Deus vir nos meus sonhos e dizer, tem uma chance para ti. E eu falei, Senhor, mas como tem? Eu já não consigo mais, eu estou lutando contra ti. Eu já estou do outro lado perdidamente, ao ponto de que se eu chegasse a desejar uma pessoa morrer, morria. De quanto o inimigo já estava sendo na minha vida. Mas Deus me resgatou e Deus mostrou que naquele sonho era Ele. Eu postei lá no meu Facebook, lá no final das minhas publicações, aquilo que aconteceu no Leblon. Até falei com o pessoal quando aquelas ondas veio, quando quebraram a ponte, eu vi. Até que Deus me trouxe para a sua presença. Mas o inimigo, ele não conseguiu me derrubar, vendo por mim mesmo, porque eu tenho um temor dentro de mim, errar contra Deus até nos pensamentos. Mas eu também tinha uma coisa que me contaminava, embaraço. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se sente mortal, quando está sabendo da palavra de Deus, se sente grande. Quando fizeram meio do que eu saí da presença de Deus, eu me enfraqueci. Depois que eu me enfraqueci muito, decepcionado, covarde, que eu me acovardei, eu errei, depois eu não me perdoei mais. A destruição que Satanás trouxe na minha vida, ele quase destruiu a minha alma. Ele tentou me jogar na Babilônia, mas quando Deus escolhe, você pode ter no deserto, você pode ter na Babilônia, mas se Deus prometeu, é Ele que vai fazer. Não importa se tu não tem força no teu braço, não importa se tu não tem capacitação, quem dá a capacitação é Ele. Se Deus falou, se mantém fiel, não inclina a cabeça, não baixa não, faz como o povo. Os 300 que sobraram daquela palavra, voltando para a palavra, 22 covardes voltaram. Teve 10 que ficaram, mas daqueles 10, só 300 tinham intimidade, só 300 conseguiam vigiar. Está na hora de nós aprendermos a ter intimidade com Deus. Olha como ganharam os 300. Adorando. Foi cantando. Sabe por quê? Porque é Deus quem vai fazer. O povo estava lamentando lá para Moisés. E Moisés disse assim: e o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Não se acovarde. Deus não conta com covardes, não. Eu não tenho capacidade, Ele capacita. Eu não tenho condições, Ele dá condições. Agora só tem uma coisa que tu tem que ter: coragem e atitude. Coragem. Já imaginou se o tempo realmente fosse difícil? Hoje em dia a dificuldade do crente é porque o irmão olhou de cara feia. Deus permite também, tá? Sabe por quê? Porque tem tantos que vêm aqui falar de perdão, vem tanto aqui a falar de amor. Aí Deus até permite que o irmãozinho dele atinja ele para ver se ele tem amor mesmo, e para ver se ele prega o que prega, sabe? Se ele vive o que prega, sabe por quê? Porque o papai viveu o que ele prega. O papai viveu o que ele prega, tá? Abraão, me dá o teu filho em sacrifício. Quem foi que deu o filho em sacrifício? Foi Deus. O Senhor Jesus Cristo. Vamos ver se o papai não vive a palavra? Desculpa.
Desculpe alongar o tempo. Senhor Jesus Cristo contou a parábola do bom samaritano. O homem caiu no caminho, ninguém o levantou. Veio os fariseus, saduceus, vieram levitas, vieram outros lá, não levantaram. Quem levantou ele foi um samaritano. No dia que Jesus vinha com a cruz no caminho, quem foi que levantou ele? O que vinha lá de fora, Simão Cireneu. Isaías 55, versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor que se compadece dele, porque Deus é grandioso em perdoar. Lá na cruz tinha 2 malfeitores perante o Senhor. Um deles disse: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te e a nós. O outro disse: tu nem conheces a Deus, está aí porque pelo que ele não fez, nós estamos aqui pagando o que nós fizemos. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí o papai viveu mais uma palavra: deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno dos seus pensamentos, e se converta ao Senhor que se compadece dele, que Deus é grandioso em perdoar. Enquanto estamos aqui com embaraço, contando dificuldades pequenas que não existe, sabe por quê? Que nós vemos dificuldade é porque nós só queremos olhar para quem está lá em cima e quer chegar lá também. Olha para aqueles que estão lá embaixo e tu vai se sentir grande. Olha para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, tantos ossos secos que estão aí, precisando de profetas para os vales, pessoas morrendo, o povo de Deus se acovardando. Eu fui evangelizar, fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha, pessoas ali que às vezes, muitas das vezes estavam bebendo, graças a Deus paravam de beber e ouviam a palavra ali. E diziam assim: varão, já passou muitas pessoas para evangelizar, mas porque a gente estava bebendo, passou direto. Com medo de quê? Com medo de que eu te pergunto, tu tem que ter medo. É aquele que tem poder sobre a tua vida, que tem poder quando tu estiver nessa vida e ainda quando estiver lá em cima. Sangue inocente está sendo derramado. Pessoas que não conhecem o Evangelho, mas tem televisão, tem rádio, tem palavra, tem não sei o que, não vão porque não quero. Não é. O homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus. Felipe foi levado pelo Espírito Santo, estava no eunuco lendo a palavra. Compreende alguma coisa? Não compreendo, não compreendo, ninguém me explica. Eles veem um folheto, eles veem alguma coisa, mas nós temos que ter a coragem de ir lá, não deixar essas pessoas morrer. Deus morreu por todos, para que todos viessem ao arrependimento. Mas sabe por que está acontecendo tantas coisas no mundo? É porque o do mundo eles lutam pelo direito deles, mas o de Deus se acovarda com medo da morte, com medo de ser preso, com medo da dificuldade, com medo do problema, porque todo mundo diz que crê em Deus, mas a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26, diz que há um só único Deus. Faz bem, o diabo também crê, estremece, mas é vão. Temos que crer de verdade em Deus e ser coragem, ser crente mesmo. Não é aquele crentinho de festa, aquele crentinho de emoção, não é aquele crente que quando é banquete está lotado, está a casa de Deus lotado, não. Tem que ser aquele crente que entra com unção e sai com unção. Não é aquele crente que vem buscar a presença na casa de Deus, não. É o crente que vai com a presença de Deus, porque somos templos e morada do Espírito Santo. Somos templo e morada do Espírito Santo. O que liberta é verdade, é palavra. E não tenho medo daqueles profetas que estão entregando profecia, daqueles que estão falando coisas do coração deles, não. Não tenho inveja de quem tem o talento, não. Sabe por quê? Contra isso aqui não há lei. Não há lei, não há profeta, ainda que desça um anjo do céu falando de outro evangelho, que não ser esse, seja anátema.
você precisa daqui. Não tenha inveja da sabedoria. Aplique o conhecimento que você tem dentro do seu coração e tenha coragem. Sabe por quê? O pregador, filho de Davi, falou desse jeito assim: o muito estudo é canseiro da carne, e o muito fazer livre traz enfado, mas o fim é temer a Deus e seguir os seus mandamentos. Se você fizer isso, não há o que temer. Não. Para com o embaraço, para com a dificuldade, para com o teu problema e assiste o culto com Deus e não com o diabo. Sabe por quê? Porque quando vem aquelas dificuldades, quando vem aquele problema, aquele desespero, é o inimigo. Pode perguntar um ancião maior que estiver dentro da igreja, o mais velho, e perguntar quantas dificuldades, quantos problemas ele passou, e depois você olha para ele e vê que está de pé. Será que tem algum problema que vai te deixar caído? Então temos que se libertar disso, do embaraço, de temer a dificuldade, de temer o inimigo, que ele é um derrotado. E se o inimigo quis ver a minha queda, eu digo uma coisa: está aqui eu de novo de pé. E se tiver de lutar outras trevas, eu vou lutar. E eu vou falar uma coisa: eu sei que vai doer a palavra dentro de mim, mas eu não vou sossegar enquanto eu não evangelizar cada um desses caras que estão na rua, aí dentro da rocinha, com arma, com fogo na mão. Sabe por quê? Porque se eu morrer dentro do evangelho, eu vou morrer com a certeza de onde eu vou. Mas não devemos nos acovardar, não. Temos que ser como Micaías: tão certo como vive o meu Senhor, o que o Senhor me mandar dizer, eu vou dizer. Ser forte e corajoso. Deus é contigo desde quando tu nasceu. Deus é maravilhoso na nossa vida. Não há o que temer. Ele que vence. Mas se ainda estamos passeando no meio do deserto, é porque ainda não aprendemos ainda a intimidade com Deus. Por isso que o povo passou muito tempo. Mas foca somente numa coisa: salvação. 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 Temos duas vidas dentro de nós. Duas. Como assim duas vidas? Primeiro homem, primeiro sopro de vida que Deus soprou lá no Éden. O homem se corrompeu, se associou ao inimigo. Todo o governo do mundo foi do inimigo. Então Deus teve que comprar o homem. Quando Jesus morreu, deu outro sopro de vida. Através do Espírito Santo somos uma nova criatura e temos uma nova vida. E o crente sem o Espírito Santo não entra no céu, porque o Espírito Santo é que traz essa ligação para subir, sermos chamados filhos de Deus por causa do Espírito Santo do Senhor estar em mim. Então não venha para a igreja buscar a presença do Espírito Santo, não. Tenha ela dentro de você. Deus é conosco. E ainda que tente frustrar os teus sonhos, como tentaram frustrar o de José, porque os primeiros a não acreditar nos teus sonhos são os próprios irmãos. Mas eu te digo uma coisa: pode te vender por Egito, pode ser onde tu estiver. O que falou é fiel para cumprir. Só mantém posição com Deus, que Deus é fiel. Se tu for fiel, Ele vai cumprir. E depois, não precisa tu ir lá para o teu irmão e dizer: olha o que Deus fez, não. Deus vai preparar um banquete na presença dos teus inimigos, e eles vão comer nas tuas mãos, para que eles saber que tem um Deus na tua vida. O que Deus te dá não é para humilhar ninguém, não. É para que eles vejam e tomem exemplo daquilo que Deus trouxe para tu. É dolorido, mas o final vai ser bom. Ainda que tudo aqui dentro não venha o melhor, mas lá de cima temos a nossa certeza que o Senhor é conosco. E vamos focar nisso: salvação, e não se acovardar, porque o Senhor não conta com covardes. Deus conta com pessoas corajosas. Vamos ser corajosos, falar o Evangelho, falar a palavra de Deus e não se calar perante as trevas, não. As trevas que nos respeite, porque Satanás é um derrotado. Já li Apocalipse. O fim, o Senhor Jesus Cristo vai pegar esse
Ele vai para lá. E todos os que se acovardarem, tiver com ele, vão ir. Mas nós vamos chamados para ser mais do que vencedores. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Gostaria que os amados irmãos ficassem de pé. Poder se aproximar para orarmos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, maravilhoso é o teu santo nome sobre toda a face da terra, Senhor. Derrama a tua presença sobre esse lugar. Cada um dos teus servos, Pai, tenha a convicção de que tu és justo e verdadeiro, Senhor, e que tu és maravilhoso e não há o que temer, as dificuldades e os problemas que são pequenos diante de ti, Pai. O nosso inimigo pode ser maior do que o alcance dos nossos olhos, mas porém os teus olhos é o que avista todas as coisas, Senhor, e é o Senhor que edifica a nossa casa, o nosso lar, é o Senhor que guarda a nossa cidade, é o Senhor que nos protege, Senhor, porque diz a tua palavra que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica, e se não for o Senhor que guardar a cidade, em vão vigir o sentinela. Guarda a nossa casa, guarda os nossos, guarda nossas famílias, nos ensina a ter intimidade contigo, a ter o teu Espírito Santo dentro de nós, Senhor. Derrama sobre nós a tua presença e o teu poder, nos dá força mesmo em meio à fraqueza, tira de nós todos os embaraços, Senhor, quebra todas as potestades do inferno, derruba a força do inimigo e mostra que tu és Deus e que tu não se calou, Senhor, que tu é o mesmo que opera, Pai. O teu povo, Senhor Deus, é que não estão crendo na tua presença, Pai, na tua força, no teu poder e na força dos teus braços, Senhor. Que se calhe o nosso inimigo, Pai, que cesse as trevas, que fuja a escuridão, mas que a luz prevaleça contra as trevas, Pai. Protege cada um dos teus filhos, abençoa, repreende todo o mal de cada um, Senhor, que todos tenham a convicção que Deus é com cada um e que não há o que temer, Senhor, que em meio às dificuldades o Senhor é conosco, Senhor, nos capacita a ter força, a ter mais amor dentro do nosso coração, Pai, porque um dia, Senhor Deus, o dom de cura não vai precisar mais, Senhor, um dia o dom de profecia não vai precisar mais, o dom de maravilha não vai precisar, mas o amor, Senhor Deus, e a comunhão vamos precisar tanto aqui na terra como no céu, Senhor. Derrama a tua presença, cobre nós no nosso trabalho, no nosso lar, no meio da nossa vizinhança, guarda o nosso país, a nossa pátria, Senhor, os nossos familiares, Senhor. Toma em tuas santas mãos a todos, Senhor, que todos não venham deixar o embaraço das vidas, Senhor, nos afastar do teu caminho, Pai, porque não existe um inimigo que o Senhor não seja maior e mais grandioso, Pai. Dá vitória ao teu povo, da comunhão, da entendimento da tua palavra, da tua proteção, Pai. Cobre eles com teu Espírito Santo, dá condições físicas, financeiras e espirituais aos teus servos a seguir a tua presença, Pai. Abençoa esse ministério com a tua graça, o teu poder, Senhor. Que esse altar, Senhor Deus, seja abençoado pelo Senhor e que os anjos do Senhor passeiem aqui pelo meio e pelo meio da igreja, Pai, e todos os